Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Vocês sabem, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo invariavelmente urbano praticamente e invariavelmente cheio de guerras. A essa altura, vocês já sabem, eu sou o Lindener Pareto, um professor nesse mês de outubro e um historiador num Brasil com um intenso, violento, virulento passado pela frente e com uma história urbana também absolutamente conturbada, violenta e desigual. Senhoras e senhores, curtam, compartilhem, façam viajar a palavra crítica da história e do Provocação Histórica, até porque vocês sabem, hoje eu tenho aqui uma convidada absolutamente brilhante, uma das intelectuais públicas mais atuantes nesse Brasil nas últimas décadas, ela que foi secretária de Habitação do governo Luiz Erundina, ela que foi pioneira do Ministério das Cidades, ela que é essa intelectual pública ativista para além do Lattes, mas também grande intérprete do Brasil. Senhoras e senhores, eu estou aqui até nervoso, eu não tenho nem roupa para isso. Estou aqui no Provocação Histórica com ela, Hermínia Maricato. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica, minha querida. Obrigada, querido. Imagina. Imensa. Eu que fico feliz, que eu acho que a iniciativa do ICL, gente, é abrir um caminho na escuridão. É uma luz na escuridão do ponto de vista do que é a comunicação de esquerda. Parabéns para vocês. Fala para o Eduardo que é emocionante ver o trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. E é uma alegria ouvir isso de você, até porque inúmeras vezes penso eu nessa trajetória impressionante de anos e anos na luta pela moradia, pela reforma urbana, mas também mostrando que a universidade faz um trabalho fascinante, né, que deve ser levado ao grande público. A gente fala de história pública, né, e de urbanismo público, mas você faz isso há décadas, né? Mas durante muitos anos, ou em alguns momentos desses anos todos, você viu grandes momentos, mas também grandes abismos nessa história, digamos, de políticas públicas por uma reforma urbana no Brasil, por exemplo, né? Sem mas dúvida. Nunca perdeu a esperança, né? Nunca perdi. Mas confesso que em alguns momentos foi de sofrimento, não é? Agora, nos últimos anos aí, recentes, né? Para quem viveu o ciclo das prefeituras democráticas, depois dos anos 70, né? Os anos 70, apesar da gente estar sobre ditadura, você tinha, e hoje a gente está estudando muito isso, o Schwartz chama atenção no livro Cultura e Política, que sob ditadura nós éramos criativos, irreverentes, o teatro, o cinema, a literatura no Brasil, o movimento estudantil, não é? Vivendo um momento de terror. Eu fui militar nas periferias, entrei na USP para dar aula ao mesmo tempo, fui convidada a dar uma assessoria lá na Zona Sul de São Paulo e me abriu esse espaço sobre o que é o espaço da classe trabalhadora, não é? E nós conquistamos as prefeituras democráticas a partir da Constituição de 85, né? Porque até 1985 as prefeituras não eram escolhidas, os prefeitos, pelo voto direto. Era tudo indicado desde a ditadura. Exatamente, durante a ditadura, né? E a partir dessa luta que começa, não é, com a eleição de prefeitos em cidades onde eles não eram indicados, né? Não era capital, e depois nas capitais, começa um ciclo cuja memória se perdeu. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu estou muito obcecada com essa história da perda de memória na nossa sociedade, não é? Um ciclo tão importante de cidades democráticas e nós ficamos conhecidos no mundo. Não sei quantas pessoas sabem disso, que ao invés de copiar, ao invés das ideias fora do lugar, copiar o exterior para trazer para o Brasil, nós fizemos políticas
cujo programa mais importante foi o orçamento participativo. Vocês imaginem o que não seria a transformação do Brasil se a gente controlasse o dinheiro público democraticamente. Certo. Isso que o orçamento previa, né? Participativo. O orçamento participativo ele era discutido nos bairros. Ele começa em Porto Alegre, depois ele se espalha pelo Brasil. Nós estamos fazendo, eu estou orientando um doutorado do Pedro Rossi, nós estamos fazendo um site dessa memória. Porque não é marketing, não é sonho, isso aconteceu das prefeituras nos bairros discutirem o que era prioritário. E o que a gente chamava nas prefeituras de inversão de prioridades. Aquela cidade ignorada, que voltou a ser ignorada, que agora, pior do que isso, né? Uma cidade sem Estado, dominada por grupos armados, as pesquisas estão mostrando que 40% da região metropolitana do Rio de Janeiro é dominado pelas milícias. Por grupos armados. Não é? Inacreditável. E essa cidade, que é invisível, que frequentemente nós estamos discutimos essa semana lá na FAO, né? Você tem a cidade formal, essa cidade oficial, essa cidade do mercado imobiliário, regulada pelas leis todas, ela é minoria do ponto de vista de domicílios. Não é? Eu cheguei a ouvir a professora Karina Leitão ontem dizer, por exemplo, que em Manaus 20% da cidade é construída pelo mercado, de acordo com o plano diretor, código de obras, lei de zoneamento, as leis ambientais. O resto é o povo se virando pelo Brasil. Né? Mas foi assim na história do urbanismo desde sempre, digamos assim? Foi. Bom, o Brasil começa o século XX com 10% da população nas cidades. 10%? 10%. Isso é inacreditável. Inacreditável. Um país que passou 400 anos, eu gosto muito de lembrar isso, né? 450 anos com a população predominantemente rural, não é? Quase 400 anos de escravidão. E mais de 300 anos de domínio colonial. Então, a gente, apesar de achar esses números, né, de que a maior parte do Brasil é produção informal, urbana, a maior parte não é regulada, porque nós temos um arcabouço legal e de planejamento avançado, viu, gente? Mas é alguma coisa longe da realidade, longe da prática, é alguma coisa que se aplica a um pedaço da cidade. Então, isso tudo nos deixa um pouco perplexos. Como é que isso tudo é invisível? Como é que a maior parte das cidades brasileiras construídas ao arrepio das leis é ignorado? A escala desse fenômeno. Mas quando você olha a história do Brasil, não é? Você entende. Por que existe racismo tão forte no Brasil? Né? Os mapas, você pega os mapas das nossas cidades, onde moram os negros, por exemplo? O Brasil sempre teve apartheid. Sempre, sempre. Mesmo que ele não tenha a forma dos Estados Unidos ou da África do Sul. Isso, né? Mas sempre teve. Desde o Gilberto Freire, escreveu no Casagrande Senzala, não é? Você tem a libertação dos escravos na lei, sem dúvida, mas você tem até hoje um tratamento que é discriminatório. E a lei, ela é muito usada nesse apartheid. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre estudei muito, e não canso de falar, né? A propriedade formal da terra nos divide, Lindener. Por quê? Porque pobre parece que não tem direito à propriedade formal com
documento. É impressionante isso. Muitas vezes eu falo, se o mercado imobiliário não chega a atingir, varia muito, não é? Se eu pegar cidades de colonização mais branca, né, no sul, no sudeste, no nordeste e no norte, você tem uma variação. O que o mercado imobiliário atinge e o que se faz ao arrepio da lei, não é? Como eu falei O arrepio da lei é a clandestinidade. A clandestinidade. Arrepio é uma forma que os juristas usam, não é? Né? Mas é importante a gente perceber que essa ilegalidade, essa ocupação informal da terra, pela maior parte da população trabalhadora, não se faz por vontade deles. É por absoluta falta de alternativa. E isso é criminalizado. Uhum. Então, isso que é um projeto muito dentro do lugar, né? Em termos de estrutura, essas cidades desordenadas, crescimento desordenado, não é parte de uma consequência, mas da própria lógica da produção desse espaço, é isso? Perfeito. Da própria lógica do mercado imobiliário formal, da própria lógica de como se aplica a legislação no Brasil, porque nós lutamos pela Constituição de 88, o projeto de reforma urbana, ele vem de 1963. Ou seja, ali antes do Jango ser golpeado. Isso. E era uma das últimas propostas de reforma de base que a sociedade brasileira já estava lutando pela reforma urbana, reforma na educação, reforma agrária, né? Com base popular. O SUS tem origem nas reformas de base dos anos 60. A reforma urbana, ela veio, o primeiro grito foi em 63, num congresso do IAB, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E nós só conquistamos a lei na Constituição de 88. Eu fui, inclusive, indicada para ir lá defender o projeto de iniciativa popular constitucional. Sensacional. Estava lá na tribuna. Estava lá, no junto Congresso. Com o Krenak e companhia, porque todas as reivindicações democráticas e populares estavam lá, né? Estavam lá. As propostas populares. Mas a Assembleia Nacional Constituinte não estava muito presente nesse dia. Estava meio alheia ou não queria que, né? Que as emendas populares foram apresentadas. Eu me lembro que eu critiquei lá as cadeiras vazias do Congresso. Né? Já tinha ali muita gente do antigo Centrão, né? Torcendo o nariz, né? Mas nós conquistamos uma coisa na Constituição que para nós foi central. Foi a função social da propriedade. Olha bem, não é qualquer coisa. E a função social da cidade. E depois isso foi regulamentado só em 2001, com a lei que se chama Estatuto da Cidade, que é uma lei, ela foi elogiada no mundo inteiro, gente. É uma lei muito democrática, muito avançada. Pena que ela não é muito aplicada no Brasil. Estatuto das Cidades. É de 2000 e... Quando? 10.257, se eu não me engano, o número da lei. Né? E o Estatuto da Cidade, ele regulamenta a função social da propriedade e ele remete ao plano diretor pôr em prática a função social da propriedade. Mas, para você ter uma ideia, São Paulo tem, segundo o último censo de 22, mais de 400 mil imóveis vazios. 400 mil? Exatamente. Isso em todas as regiões ou se concentra mais no... Se concentra mais aonde? Na região central. Exatamente. Onde tem emprego. Onde tem água, esgoto, escola, histórica, transporte. Não é? É no centro da cidade. E é para lá, o plano diretor último até tentou trazer, né, para perto do transporte a moradia social. Mas
houve um verdadeiro cavalo de pau ali, pelo jeito, não é? Que não foi isso que aconteceu. Não, então, a gente vê essa cidade... Exato. Você vê como é que a lei é aplicada no nosso país. E é uma lei, sem dúvida, um arcabouço legal impressionante. Eu cheguei aí, né, em reuniões na ONU, para falar... Você foi uma das assessoras do tema na ONU, né? Sim, para falar do Estatuto da Cidade. Hermínia Maricato, professora emérita da Universidade de São Paulo, da FAUSP, professora emérita, inclusive, com o título esse ano, uma homenagem linda. Eu pude assistir e acompanhar pelo YouTube depois. Tem aqui o link para vocês assistirem a cerimônia de... Fala outorga, né? Da outorga. Outorga, para a professora emérita, que aqui está no Provocação Histórica hoje. Mas, professora, tem muita luta antes disso, mas quando a Erundina vence a eleição, a primeira prefeita, isso é impressionante, né? Que a gente fala hoje do feminismo, das cidades para as mulheres e etc., mas estava tudo lá, né? Nordestina. Nordestina. Né? De esquerda. Né? Num partido que vinha ali dos escombros da ditadura, lutando pelas causas sociais. Aí você se torna secretária da Erundina. Como foram esses anos de luta e de pressão, no fim das contas, né? Olha... Porque a cidade vinha do Maluf, prefeito biônico, perfeito. Viadutização, especulação, não é? Isso. O governo, a equipe da Erundina inclui Marilena Chauí, Paul Singer... Paulo Freire. Paulo Freire, minha gente. Hermínia Maricato. Era gente assim, a gente aprendia com todo mundo. E brigava pelo orçamento, porque nós estávamos nas chamadas décadas perdidas, com poucos recursos, não é? Mas nós chegamos a iniciar 15 mil moradias com participação social, assistência técnica de arquitetos, engenheiros, advogados, assistentes sociais, com recurso pequeno, não é? Eu costumo dizer, era baixo preço e a qualidade... Por que a qualidade era boa? Porque o povo fiscalizava, o povo participava. Olha, gente, não foi fácil não, viu? Os movimentos que estavam muito fortes naquela época, eles ocuparam a minha secretaria, eu não vou falar invadiram, semana sim, semana não. Estavam sempre lá? Opa! Assim, brigando, cadê a resposta? Temos pressa, não é? E eles, na nossa produção, eles participavam da discussão do projeto, não é? A prefeitura desapropriou as terras, fizemos de tudo para não colocar na extrema periferia, isso foi uma coisa importante que depois foi esquecida, né? E havia, então, as chamadas assessorias técnicas, que eram grupos de arquitetos e engenheiros, não é? Financiados pelo orçamento do projeto, né? E que discutiam com a população o projeto. A arquitetura não estava longe, não era essa coisa daqueles conjuntos de carimbo, que eu costumo falar, aqueles carimbinhos, né? Voltando à questão, então, dos movimentos sociais, você estava vinculado a eles, mas como secretária também tinha que acabava sofrendo a pressão para ir aí. Como vai sair ou não vai, né? Uma das ocasiões, eles foram fazer demonstração no gabinete da prefeita e ocuparam o gabinete da prefeita. Era ainda no Palácio Lá no Ibirapuera. Era no Ibirapuera. Era no Ibirapuera. Não era naquele palácio ali do Ramos de Azevedo, não? Não, ainda não. Na Várzea do Carmo? Não. E aí a gente sofreu, mas eu costumo dizer para os movimentos sociais, se vocês não tivessem tão protagonizado aquele período, a gente não teria feito o que fez. E a função dos movimentos sociais é essa,
é se mobilizar, é cobrar. Não pode se acomodar, sabe? Porque se os movimentos sociais se acomodam, o que acontece com o orçamento público? Nós estamos vendo negócios, compadrio, não é? Orçamento secreto. Isso, orçamento secreto. Ainda bem que nós temos um Dino ali, né? É horrível isso. Eu acho que o Brasil seria completamente diferente se a gente voltasse a controlar o dinheiro público. E eu queria, Lindenberg, lembrar de uma coisa muito importante, que é a democracia direta, a democracia local, a democracia aquilo que os portugueses chamam de democracia da proximidade, de quem mora perto. Quantas mulheres nesse país não têm tempo para participar de política? Por quê? Porque tem família para cuidar, né? Eu me lembro um certo momento aí da região metropolitana que 30% das famílias eram chefiadas por mulheres. Tem que trabalhar fora e cuidar da família. Aqui para nós. Não tem tempo de participar tanto, de se mobilizar, e são principalmente mulheres negras, não é? Muitas são domésticas. Muitas, exatamente. Então, a democracia da proximidade, aquela que se faz no bairro, não é? Aquela que se faz nas escolas, principalmente se forem tipo CELS, que é essa maravilha que nós deixamos aí do ciclo das prefeituras democráticas, né? Criança o dia todo na escola, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. O velho e bom trabalhismo das escolas em tempo integral. Criança nas escolas em tempo integral, comendo 3 refeições por dia, praticando esporte, praticando cultura, arte, não é? Nós temos lá a Mãe Luísa em Natal, que é uma comunidade que se fala, mas vamos falar favela, né, gente? Você tem o uso dos termos, porque comunidade, favela... Porque a favela ela foi eliminada a palavra para ficar mais... Era uma tucanada no termo. Lembra do Zé Simão? Tucanaram a favela. Tucanaram. Mas agora o Márcio Postman, que é presidente do IBGE, já está fazendo o concerto ali, dando... Mas você tinha, né, As prefeituras democráticas, elas trouxeram a democracia para a escala capilar, a escala do solo próximo. Sem isso, eu não acredito em democracia no Brasil, Lindenberg. Se ela não for local, ela não vai ser nacional. Ela precisa dessa esfera da participação local, não é? Do cotidiano dos trabalhadores. Como é que a gente pode ter esquecido de que grande parte dos problemas que os trabalhadores e trabalhadoras vivem no Brasil tem a ver com esse cotidiano? Gente... Deslocamento... Mobilidade, transporte, etc. Moradia, com segurança, não é? Os equipamentos sociais, a água, o esgoto e a coleta do lixo, não é? A localização das escolas, das creches, por favor. Estava lá na Kollontai na Revolução de 17, na Rússia. As creches, pelo amor das deusas, né? Pelo amor das deusas, não é? Mas, professor, como é que fica essa questão? Por exemplo, acho que há muito tempo atrás, assim, uns 7 anos atrás, eu vi uma entrevista sua num evento da CPFL em que a Maria Rita Kell fazia a curadoria da melancolia. Sim. Essa cidade que faz a gente sofrer loucamente. Sim. Essa cidade que massacra, que exclui, que faz você ficar 2 horas preso num busão ou num vagão que pega fogo, como aconteceu essa semana. Enfim, essa cidade do apartheid de São Paulo é a síntese disso, brutal no mundo, né, entre outras coisas e causas.
que adoece todo mundo, né? E aí eu lembro que o Marçal, por exemplo, né, que quase foi para o segundo turno, ele é muito resultado dessa cidade adoecida do coaching, né, do empreendedor de si mesmo. E não à toa, um dos projetos dele era construir a maior torre. Quer dizer, tem tudo a ver com o urbanismo, né? Um edifício de 1 quilômetro. Essa razão, a lucidez delirante, né, do mundo coaching, que tem a ver com o pensamento único da cidade neoliberal que você sempre estudou, né? Essa mudança, ela é profunda. A humanidade está vivendo uma mudança profunda. Não só nas relações sociais, na produção material da vida, né? Não só no consumo, nas relações de poder, não é? Político, mas na subjetividade. É impressionante como aquilo que a gente sentia nos anos 70, mesmo sobre ditadura, que nós precisávamos estar juntos. Nós precisávamos de unidade na ação para melhorar o mundo, não é? Para avançar num patamar civilizatório, não é? Nós precisávamos de solidariedade, amor ao próximo. Se fala tanto em cristianismo, né? Pois é, né? Mas esse cristianismo que está aí, muitas vezes, é neoliberal também, né? Não à toa a teologia, coaching, prosperidade. E isso é muito impressionante, está muito forte, não é? Essa ideia de que eu tenho que vencer contra tudo e contra todos. Sim, são projetos muito personalistas, né? Essa coisa egóica, né? Essa coisa baseada no eu, né? Ela está muito forte. E isso, você soma a isso uma crise climática que é muito grave, gente. É muito grave. Não é o planeta que está em risco, é a humanidade. Como espécie mesmo. Sabe? E a inteligência artificial, ela traz novas relações de informação e de formação das consciências, que é muito grave e nós vamos demorar um tempo para regular. Eu não tenho dúvida que ela vai ser regulada. Porque senão... Não haverá vida possível. Não. Ser uma distopia brutal, né? Que já é, de alguma maneira. Né? Já é, exatamente. Mas eu acho que vai demorar. Mas a gente tem visto algumas iniciativas aí interessantes no Brasil, né? Em relação ao Musk, o ministro Alexandre de Moraes fazendo algumas medidas interessantes de regulação. Nós precisamos regular, não é? Aquilo que chega, por exemplo, para as crianças. Que é um impacto brutal, viciante, inclusive. Então, eu acho que a própria esquerda não se deu ainda, não aterrissou nesse mundo, sabe? É interessante como o ICL, ele está nesse mundo já, transformado, trabalhando uma comunicação de massa. Sim, sem dúvidas. Professora Emília, mas uma coisa que me chamou muita atenção também, você disse nos bastidores aqui para os nossos jovens, você participou do governo Lula no Ministério das Cidades, já com uma trajetória impressionante de luta, mas também de atuação política, de interpretação do Brasil, aliás, com frases de efeito maravilhosas, né? Das ideias fora do lugar, o lugar fora das ideias, ou então o nó da terra, tem vários termos, conceitos absolutamente geniais. Mas você ficou decepcionado com essa política institucional? Não é via essa política que vai se fazer a mudança que a gente precisa para o espaço urbano, que estamos condenados a ele, digamos assim, historicamente até, né? Olha, eu acho que o espaço institucional, a política institucional, capturou um pouco a esquerda e nós tínhamos, como eu falei, uma democracia capilarizada no território, nos bairros, escolas, igrejas, não é?
e que ela desapareceu para dar lugar a alguns comandos nas periferias, não é? Então, eu acho que nós precisamos trazer isso de volta. Essa democracia, como eu falei. Eu fiquei muito desapontada, né? Eu fui para a transição do primeiro governo Lula para criar o Ministério das Cidades. Lá em 2002, né? 2002, né? E quando o Ministério da Cidade é criado, né, em 2003, no governo Lula, o ministro foi o queridíssimo Olívio Dutra. Eu trabalhei com a Luísa Erundina e o Olívio Dutra, né, gente? É coisa... Brincadeira, né? É maravilhosa, né? Estadistas, né? Gente Sim. com um caráter impressionante, a questão coletiva, social, né? A desigualdade, né? E eu acho que eu me desapontei um pouco, porque durante o governo Lula, assim, nós criamos, isso é importante, uma esfera participativa, que era assim, cada cidade fazia a conferência da cidade. Aí elegia delegados que ia para a conferência estadual e fazia uma conferência estadual das cidades do estado. Que elegia delegado ia para a conferência nacional, que aí fazia um debate em Brasília e enviava diretrizes da política urbana para o Conselho Nacional das Cidades, que tinha empresários, intelectuais, ONGs, movimentos sociais. Parecia que nada, eu costumo dizer... Era um grande conselhão democrático. Parecia que nada podia dar errado. E aí? E deu. Por quê? Na época do mensalão, o Ministério das Cidades foi para o PP. Por um rearrancho para o Lula não perder a governabilidade. Né? Aí, a minha crítica, eu não critico o Lula como muita gente faz. O Lula é um herói. Ele passou 500 dias na cadeia e volta, e eu costumo dizer, nenhum outro ser no planeta teria ganhado aquela eleição. Isso quer voltar nos braços do povo. Vargas fica no chinelo, mano. Mas a conjuntura é outra. O neoliberalismo, ele faz uma inversão, né, no mundo. Você sai do welfare state nos países centrais e do desenvolvimentismo nos países periféricos. O Brasil, entre 40 e 80, foi um dos países que mais cresceu no mundo. É impressionante, né? O Bresser, seu amigo Bresser Pereira disse isso aqui. Isso. E se industrializou, né, de 40 a 80, formou uma classe trabalhadora, melhorou as condições de vida, etc, etc. Né? Porém, a gente olha agora, essa extrema-direita, ela volta, né, das profundezas da nossa história com tudo. E ela volta durante o governo Lula ainda. Quem faz muita crítica pessoal, eu ouço muita crítica ao Haddad, que é um... Olha o que o Haddad está fazendo, gente. O Brasil está crescendo com todas as adversidades, não é? A oposição que se faz ao governo, não é? Mas o problema é que é preciso enxergar que você tem uma conjuntura internacional que traz de volta uma espécie de neocolonialismo. Repaginado de uma forma sofisticadíssima, né? Traz de volta, não, porque nunca houve, né, um capital financeiro que abocanha uma parte impressionante do nosso... Quanto maior juro, maior é essa parte do nosso orçamento. Não é? Uma comunicação que frequentemente vem também
de poderes internacionais, Sim. financiada pelo, né? A gente olha aí o Milei, olha o que aconteceu na Lava Jato no Brasil, que estava evidente interesses internacionais funcionando na Lava Jato. Sérgio Moro estava lá, né? Praticamente nos bastidores de Langley, da CIA. Bom, já que a gente está falando de desafios gigantescos, porque não são só dentro do nosso território, né? Vamos falar também do quanto foi importante essa reversão da Lava Jato, do quanto tem sido, porque ela não acabou. Ela ainda está em curso, está sendo disputadíssima ainda, né? O próprio Moro ainda está ali gritando, né? Tá. Eu fico muito impressionada com uma parte do judiciário brasileiro, porque como eu aprendi a ver que existe uma discrepância entre a nossa legislação e a aplicação dela, não é? Eu gostaria muito que o judiciário conhecesse melhor a legislação urbana, por exemplo, e percebesse que mais da metade da nossa população vive fora da lei não porque quer, não é? Eu acho que a gente também tem que entender que o 8 de janeiro e essas questões mais amplas são uma vitória. Não podemos, mas a luta ela é muito... A vigilância é constante, né? Eu realmente... Você imaginava que depois de toda a luta pela redemocratização, o orçamento participativo, cidades como São Paulo, Erundina, você lá, aí toda essa expansão que dá no primeiro governo Lula, onde a gente tem uma esperança de que finalmente a classe trabalhadora, seja ela industrial, a camponesa, ou mesmo essa de serviços que hoje pulula nas cidades, né? Aliás, eu sou um prestador de serviço também. Quer dizer, é muito louco isso, como nossas cidades são cidades hoje de prestadores de serviços, né? Mas, enfim, você imaginava que viria um Bolsonaro da vida e que quase tudo isso seria colocado em xeque, inclusive o Ministério das Cidades? Porque ele rebaixou tudo, né? Rebaixou tudo. Ele não... Eu participei, a convite do Lula, né, agora do governo de transição, e participei de uma equipe que fez a leitura do que foi feito. Agora em 2022. É impressionante. Vale a pena que não ganhou muita visibilidade, os cadernos que nós fizemos, os relatórios sobre o que aconteceu, por exemplo, com os orçamentos. Que o Alckmin estava conduzindo ali na transição, né? Não foi Aí vocês fizeram vários relatórios. A equipe era grande e a gente discutiu bastante, vários relatórios sobre o dinheiro todo que era para saneamento, que era para moradia. Eu sou uma pessoa crítica ao Minha Casa Minha Vida, já vou avisando. Né? Porque ela não dá conta de... O Minha Casa Minha Vida, no governo Lula, ele repetiu muito uma fórmula da década de 70, que era do BNH e do SFH. Banco Nacional de Habitação, Sistema Financeiro de Habitação, muito apropriado pela indústria da construção, né, pelo capital de construção. Criou emprego, por favor, não vamos esquecer de que o período do que o Singer chama de lulismo, o André, né, revolucionou as universidades com as cotas, aumentou vaga no Brasil inteiro, aumentou o campi universitários, né? A política de combate à fome vocês viram, né? Projetou o Brasil no mundo inteiro. Não é? Eu acho que, se a gente for falar das virtudes, nós vamos encontrar muita coisa. Aumentou o salário mínimo, aumentou o emprego. Não é? Na área que eu pertenço e que eu dirigi na época que eu estava no Ministério das Cidades, um Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, são 8 cadernos. Eu costumo mostrar, porque eu falo, os estudantes de arquitetura
brincam, né, com um meme que eu falo, não faltam planos, não faltam leis. Tem até meme seu. Tem até meme. Podia até ter separado esse daqui, ó. Errei rude aqui. Não faltam planos, não faltam leis, né? Se as cidades brasileiras são como são, nós vamos ter que buscar em outro lugar as explicações, não é? E então nós fizemos aí esses 8 cadernos e a gente já tinha feito também E eu costumo carregar, às vezes, os 8 cadernos, porque tem muita gente que vem achando que vai trazer a solução. Tá tudo lá, né? Tal, né? A gente fala, ó, pessoal. Dá uma lidinha aqui. Tá aqui, ó, é desse... Né? E com presença de especialistas do Brasil todo, movimentos sociais, empresários, tal, né? Isso. É que realmente o Brasil é um país de uma desigualdade profunda e faz pouco tempo da nossa história que nós estamos, na verdade, trabalhando efetivamente contra isso. E ainda assim com uma série de adversidades. Né? E tem que levar em consideração o cotidiano de 85% da população brasileira que vive nas cidades. 85%. Eu estava falando, o século XX começa com 10% da população nas cidades. Eram 14 milhões de brasileiros na época, né? E termina com 80% de população nas cidades. Não é? Eu fiz até um documentário dirigido pelo Renato Tapajós em 74, que chama Fim de Semana, que mostra como é que os operários da indústria da época passavam o fim de semana construindo as próprias casas. Seu tempo livre na autoconstrução. Qual que é o título mesmo? Fim de Semana. Se der tempo aqui, Voz de Minha Alma, põe aqui também para o nosso grande público no chat, o documentário Fim de Semana, Hermínia Maricato, 1974. Isso. E tem o loteamento clandestino, aí fui eu que dirigi, então não é tão bom. Além de tudo, é cineasta, né? Que beleza. Em 79, e mostrando como é que a população que vinha para São Paulo, nesse período de grande migração, nesse período de aumento, né, das indústrias e do emprego operário, como é que ela chegava na terra. Que hoje, grande parte dos loteamentos é feito pelo crime organizado. Isso é implacável, né? É um dos problemas que a gente vai ter que enfrentar, né? O Estado... Bom, boa parte dessa prosa aqui, deixa eu encaminhar aqui. Infelizmente, se a gente estivesse aqui no Jô Soares, o pessoal ia fazer né? Porque te ouvir é sempre um alento e a gente sempre aprende muito, como sempre aprendemos. Então, queria te agradecer profundamente por ter vindo aqui. É só a primeira conversa de muitas outras que virão. Você pode até pautar, você pode ser conselheira aqui do Provocação Histórica e do ICL. Já estou elegendo aqui. Que bom. E aí a gente volta para fazer outras prosas, mas... Queria te agradecer profundamente e aproveitar aqui para vocês que estão assistindo a gente que trazer a Hermínia Maricato aqui, como ela bem disse também, é possível graças ao Instituto Conhecimento Liberta, nossos cursos livres, documentários, inclusive documentários que vão no coração da questão, por que não, viu, produção, um documentário sobre a questão urbana e a reforma urbana no Brasil, tratando da própria trajetória da Hermínia e tantas outras mulheres de luta desse Brasil. Então, conheço nossos cursos livres de documentários, a gente tem aqui recentemente o de Cuba, tem o das Bets, das apostas que vem viciando os brasileiros e brasileiras, muitas mulheres de família também. Apoiem a nossa causa porque é por conta desses cursos de documentários que a gente pode contar com Provocação Histórica e com o Instituto Conhecimento Liberta. Façam parte e venham. Professora Hermínia Maricato. Posso Pode, claro. falar uma última... olha, tem muita gente nesse país que conhece muito a realidade, a nossa realidade. Nós temos uma rede que é o BR Cidades. Aliás, ponham aqui no chat, pode pôr na tela, Ventão da Massa. Projeta aqui o site do BR Cidades, muito bem lembrado, e também do LabAB, que é um dos laboratórios que a professora Hermínia fundou nos anos 90, 96, 97. Olha que bonito, ó.
Isso. Tem textos aí, seus textos clássicos, né, também Sim. estão aí. Mas são muitos colegas, inclusive gente que está fazendo, nós estamos tentando implementar um novo paradigma no ensino de arquitetura, porque os arquitetos, segundo o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, participam de 17% das construções no Brasil. E a arquitetura não é luxo, é necessidade. E existe um trabalho que chama, tem uma lei de 2008, a Lei de Assistência à Técnica à Habitação de Interesse Social, que está se fazendo nas periferias, tem professores do Brasil inteiro, da USP, de todas as universidades, participando desse esforço de mudar o paradigma da arquitetura no Brasil. Então, o que eu queria é dizer para vocês também trazerem convidados da nossa rede do BR Cidades, do nosso LabAB, que agora tem um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que chama Produção da Casa e da Cidade. Excelente, excelente. Mas, ó, antes de acabar aqui, de novo, ponham os links do LabAB, do BR Cidades e, evidentemente, que todo mundo do LabAB e do BR Cidades e também uma das minhas alma mater, né, que é a FAO, onde eu fiz a minha pós, né, também fiquem muito à vontade para vir aqui no Provocação Histórica, que é de vocês também. Afinal, eu sou um filho da classe operária do ABC que conseguiu se formar numa universidade pública como a USP, né? E parte desse meu DNA aqui é esse também, tanto da FEFELESH quanto da FAO. Mas antes de acabar, a gente tem aqui um momento Jimmy Fallon, Marília Gabriela, Jô Soares, Abujanra desse programa, onde você responde algumas perguntas na lata. Tá preparada? Pois não. Faz tempo, né? Aliás, você é do dia 13 de abril, eu pesquisei. É uma ariana. Meus parabéns, eu também sou. Eu sou do dia 8 de abril, aliás, aniversário de Santo André. Eu tinha uma fantasia na infância de que Santo André fazia aniversário no dia 8 porque eu tinha nascido no dia 8. Olha só, ali o filho da classe trabalhadora sonhando com alguma inclusão, né? Que bom. Mas Hermínia Maricato, Ariana Arianja, você acha que a esquerda morreu, como vem decretando Safatli e companhia? Não, de forma alguma. Não? Gente. Não. Ela só precisa se reinventar. Nós precisamos reinventar a política no Brasil, a política de esquerda. Ela não morreu? Não, de forma alguma. Ó, a gente falou olhando até para aquela câmera ali, ó. Tá, então eu vou te fazer mais duas perguntas. Luiz Inácio Lula da Silva. É um herói. É um herói. Você pode... Eu não concordo com tudo que ele faz, as pessoas podem criticar, mas um sujeito que ficou injustamente 500 dias na prisão, gente. Eu também sofri lawfare. A Luísa Erundina sofreu lawfare. O Haddad sofre. Não é possível que agora todo mundo tenha que passar por essas críticas. Uma pressão brutal, né? Que penso que é super-homem. É ser humano. Impressionante. E a Dilma também passou por isso, né? Dilma Vana Rousseff. Forte, né? Homenageada como presidente dos BRICS lá na China. Não foi maravilhoso? Isso também é um duplo twist carpado da história brasileira, né? Impressionante. Lindo ver isso acontecer. Né? O que ela passou não foi pequeno, não. E, professora, para terminar, você como intérprete do pensamento urbano e da história urbana brasileira, na luta, na academia, no Lattes e além do Lattes, as ideias ainda estão fora do lugar? Lembrando do seu amigo Schwartz? Sem dúvida. Por quê? Porque basta ver o quanto o idioma inglês retornou ao nosso vocabulário. É interessante você ver isso. Né? É impressionante como... Então, esse neocolonialismo, não é? Essa nova forma de dependência, de dominação, ela traz sempre as ideias fora do lugar. E muita gente... Por exemplo, outro dia mesmo, a gente escreveu um artigo, eu e o Pedro Rossi, falando
que agora tem escolas que ensinam o urbanismo social. Ignoram tudo que a gente já fez e vêm com esse nome. Como se urbanismo pudesse não ser social. Exatamente. Não é? Mas é alguma coisa que é inspiração externa. É triste isso. Agora, eu acho que as nossas universidades precisam sair da bolha. E precisam fazer formação social. O meu sonho, sabe qual é? É que as crianças, na escola, no ensino fundamental, tivessem algumas horas de aula sobre a cidade onde moram. Ah, isso seria incrível. Ou o lugar onde moram. Pudessem circular pela cidade e acompanhar pelo mapa. E ter uma ideia de aonde elas estão fisicamente. Isso seria maravilhoso. Sensacional. Despeças do seu grande público, minha querida. Muito obrigado por ter vindo aqui. Nossa, eu que agradeço, gente. Acho sempre muito importante ampliar o conhecimento, inclusive o conhecimento nosso, de nós todos, não é? E quero parabenizar, porque eu concordo que realmente o conhecimento liberta. Parabenizar o ICL. Muito obrigado, gente. Obrigado, produção. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Emília, mais uma vez. Obrigado. Obrigada, querido. Tamo junto. Yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Sería bueno incorporar ese concepto. Ideológica porque no se le puede decir no a la vida. Sí, porque vos podés decir Cardoso es de derecha. Sí, pero no podés poner a Cardoso con Bolsonaro. Venimos de la nada, probablemente, y vamos a la nada. Tenemos una tecnología de la puta madre, pero nosotros, en términos promedio, como sociedad, no estamos a la altura del instrumento que tenemos. Entonces lo usamos para la mierda, para el carajo. Cosa, y vos decís, ¿cómo llegué? ¿Tenés esperanza en la humanidad?